O reino da divina vontade em meio às criaturas. Livro do céu. A chamada das criaturas à ordem, ao seu posto e à finalidade para a qual foram criadas por Deus. Volume 3, capítulo 68, 9 de maio de 1900. Luísa vê o mistério da Santíssima Trindade na forma de 3 sóis. Depois de ter passado dias de privação, e não só isso, mas também de perturbação, esta manhã, encontrando-me mais perturbada sobre o meu miserável estado, o adorável Jesus, ao vir, disse-me: Tu, estando inquieta, perturbaste o meu doce repouso. Assim, não me deixa descansar mais. Quem pode dizer como fiquei mortificada ao ouvir que tinha tirado o repouso de Jesus Cristo? Apesar de tudo isto, por algumas horas me acalmei, mas depois me encontrei mais inquieta do que antes, tanto que eu mesma não sei desta vez onde irei terminar. Depois daquelas poucas palavras que Jesus disse, encontrei-me fora de mim mesma, e olhando para a abóbada dos céus, descobria nela 3 sóis. Um deles parecia pousar no oriente, outro no ocidente, o terceiro no meio do dia. Era tanto o esplendor dos raios que emanavam que se unia uns com os outros, de modo que formavam um só. Parecia-me ver o mistério da Santíssima Trindade e o homem formado com as 3 potências à imagem dela. Compreendia também que quem estava naquela luz, sua vontade ficava transformada no Pai, a inteligência no Filho e a memória no Espírito Santo. Quantas coisas compreendia, mas não sei manifestá-las. Capítulo 69, 13 de maio de 1900. Privação de Jesus. Continua o meu estado e talvez ainda pior, se bem que faço quanto posso para estar quieta, sem me perturbar, porque assim quero a obediência. Mas com tudo isto não deixo de sentir o peso do abandono que me oprime e chega até me esmagar. Ó Deus, que estado é este? Diga-me ao menos em que te ofendi? Qual é a causa? Ah, Senhor, se você quiser continuar deste modo, eu acho que não posso resistir mais. Por isso, assim que se fez ver, pondo uma mão sob o queixo em atitude de compadecer-me, disse-me: Pobre filha, a que estado te reduziste? E fazendo-me partícipe de suas penas, como o raio desapareceu, deixando-me mais aflita que antes, como se não tivesse vindo. E mais, sinto-me como se não tivesse vindo há muito tempo, e sinto tal aflição por isto, que vivo, mas meu viver é um contínuo agonizar. Ah, Senhor, me dê ajuda e não me deixe no abandono, embora eu mereça. Capítulo 70, 17 de maio de 1900. Poder das almas vítimas. Continua o mesmo estado de privação e de abandono. Então, encontrando-me fora de mim mesma, via uma inundação de águas misturada com granizo. Parecia que várias cidades ficavam inundadas com notáveis danos. Enquanto via isto, encontrava-me em grande consternação porque queria impedir aquela inundação. Mas como me encontrava sozinha e sobretudo não tinha comigo a Jesus, meus pobres braços sentia-os fracos para poder fazê-lo.
Então, com grande surpresa, vir uma imagem. Me parecia que era da América. E ela de um ponto e eu de outro conseguíamos impedir uma grande parte do flagelo que nos ameaçava. Depois disto, tendo-nos reunido, via aquela Virgem com as insígnias da paixão e coroada com coroa de espinhos, como também eu me encontrava, e em uma pessoa que me parecia que fosse um anjo que dizia: ó poder das almas vítimas, o que não nos é dado fazer a nós, anjos, elas com os sofrimentos podem fazê-lo. Ó, se os homens soubessem o bem que lhes vem delas, porque estão para o bem público e particular, não fariam outra coisa que implorar a Deus que multiplicasse estas almas sobre a terra. Depois disto, tendo-nos dito que nos confiamos mutuamente ao Senhor, separamo-nos. Capítulo 71, 18 de maio de 1900. Preencher o interior de Deus. Encontro-me ainda privada de meu adorável Jesus. No máximo, alguma sombra vejo. Oh, quanto me custa amá-lo! Quantas lágrimas devo derramar! Esta manhã, depois de o haver buscado e esperado muito, o encontrei em minha mesma cama, todo aflito, com a coroa de espinhos que lhe trespassava a cabeça. E tirei pouco a pouco e a coloquei sobre a minha. Oh, como me via mal diante de sua presença! Não tinha força para dizer uma só palavra. Jesus, tendo compaixão de mim, disse-me: tem coragem, não temas, procura preencher teu interior de mim e enriquecê-lo com todas as virtudes, até que transborde fora. E quando chegardes a desbordá-las, então te levarei ao céu e terminarão todas as tuas privações. Depois disso, ele agregou tomando um ar aflito. Minha filha, reza, porque estão preparadas 3 diferentes dias, um longe do outro, de tempestades, granizadas, raios e inundações que causarão grandes danos aos homens e às plantas. Dito isto, desapareceu, deixando-me um pouco mais aliviada no estado em que me encontro, mas com um pensamento: quem sabe quando chegarei a transbordar? E se não o fizer, talvez me restará estar sempre distante dele. Capítulo 72, 20 de maio de 1900. Todas as coisas têm início no nada. Necessidade do repouso e do silêncio interior. Encontrando-me fora de mim mesma, me parecia que fosse de noite e via todo o universo, toda a ordem da natureza, o céu estrelado, o silêncio noturno. Em suma, me parecia que tudo tinha um significado. Enquanto olhava para isto, parecia-me que via Nosso Senhor, que, tomando a palavra acerca do que via, disse: toda a natureza convida ao repouso, mas qual é o verdadeiro repouso? É o repouso interior e o silêncio de tudo o que não é Deus. Olhe as estrelas cintilantes de luz moderada, não deslumbrante como o sol. O sono e o silêncio de toda a natureza, dos homens e até dos animais, e que todos procuram um lugar, uma caverna onde estar em silêncio e repousar no cansaço da vida. Se isso é necessário para o corpo, muito mais para a alma é necessário repousar em seu próprio centro, que é Deus. Mas para poder repousar em Deus é necessário silêncio interior,
como ao corpo é necessário o silêncio exterior para poder-se pacificamente adormecer. Mas o que é este silêncio interior? É fazer calar as próprias paixões, tendo-as em seu lugar. É impor silêncio aos desejos, às inclinações, aos afetos, em suma, a tudo o que não chama a Deus. Agora, qual é o meio para chegar a isto? O único meio é de absoluta necessidade, é desfazer o próprio ser e reduzir-se ao nada, como era antes de ser criada. E quando tiver reduzido a nada o seu ser, retomá-lo em Deus. Minha filha, todas as coisas têm princípio do nada. Esta mesma máquina do universo que você vê com tanta ordem, se antes de criá-la tivesse estado cheia de outras coisas, eu não poderia colocar minha mão criadora para fazê-la com tanta maestria e deixá-la tão esplêndida e adornada. No máximo poderia desfazer tudo o que podia estar e depois refazê-lo como a mim me agradava. Mas estamos sempre ali, em que todas as minhas obras têm princípio do nada. E quando há mistura de outras coisas, não é decoroso para minha majestade descer e obrar na alma. Mas quando a alma se reduz a nada e sobre a mim, e toma seu ser no meu, então eu obro como o Deus que sou, e a alma aí encontra o verdadeiro repouso. Eis como todas as virtudes têm princípio na humildade e no aniquilamento de si mesmo. Quem pode dizer quanto compreendia sobre o que me dizia o bendito Jesus? Oh, como seria feliz minha alma se pudesse chegar a desfazer meu pobre ser, para poder receber de meu Deus seu ser divino. Oh, como me enobrecia, como ficaria santificada! Mas que tolice é a minha! Onde tenho o cérebro se ainda não o faço? Que miséria humana, que em vez de buscar seu verdadeiro bem e de empreender seu voo ao alto, se contenta em arrastar-se por terra e viver na lama e na podridão. Depois disto, meu amado Jesus me transportou dentro de um jardim em que havia muita gente que se preparava para assistir a uma festa, mas só aqueles que recebiam uma divisa podiam assistir. Mas eram poucos os que recebiam esta divisa. A mim me veio um grande desejo de recebê-la, e tanto fiz que consegui meu propósito. Depois, tendo chegado ao ponto onde os recebiam, uma venerável matrona primeiro me vestiu de branco, depois me pôs uma banda celestial, da qual pendia uma medalha marcada com o rosto de Jesus, e que, enquanto era rosto, ao mesmo tempo era espelho, que ao contemplar-se nele se descobriam as menores manchas, e que a alma, com a ajuda de uma luz que vinha do centro daquele rosto, podia ser facilmente removido. Parecia-me que esta medalha continha um significado misterioso. Depois tomou um manto de ouro finíssimo e me cobriu toda. Parecia-me que vestida assim, podia competir com as virgens bem-aventuradas. Enquanto isso acontecia, Jesus me disse: Minha filha, voltemos a ver o que fazem os homens. Por agora basta que estejas vestida. Quando for a festa, então te levarei para assistir. Assim, depois de ter virado um pouco, transportou-me para a minha cama. Capítulo 73, 21 de maio de 1900. O estado mais sublime é desfazer o nosso querer no querer de Deus e viver da sua vontade. Esta manhã, meu adorável Jesus não vinha. Depois de muito esperar, veio e me acariciou e me disse:
Minha filha, sabes qual é a minha mira sobre ti e o estado que quero de ti? E parando um pouco, acrescentou: o olhar que tenho sobre ti não é de coisas prodigiosas e de tantas outras coisas que poderiam obrar em ti para mostrar minha obra, senão que minha mira é te absorver em minha vontade e te fazer uma só coisa com ela, e fazer de ti um exemplar perfeito de uniformidade de teu querer com o meu. Este é o estado mais sublime, é o prodígio maior, é o milagre dos milagres, o que de você quero fazer. Minha filha, para chegar perfeitamente a fazer um nosso querer, a alma deve tornar-se invisível, deve imitar-me a mim, que enquanto encho o mundo com tê-lo absorvido em mim e com não ficar absorvido nele, torno-me invisível e de nenhum modo me deixo ver. Isso significa que não há nenhuma matéria em mim, senão que tudo é puríssimo, espírito, e se minha humanidade assumida tomei a matéria, foi para assemelhar-me em tudo ao homem e dar-lhe um exemplar perfeitíssimo de como espiritualizar esta mesma matéria. Então a alma deve espiritualizar tudo e chegar a tornar-se invisível para poder fazer facilmente uma sua vontade com a minha vontade, porque o que é invisível pode ser absorvido em outro objeto. De dois objetos com os quais se quer formar um só, é necessário que um perca a própria forma. De outra maneira, jamais se chegará a formar um só ser. Que sorte seria a sua se, destruindo a si mesma até se tornar invisível, pudesse receber uma forma toda divina. E mais, tu, como ficar absorvida em mim e eu em ti, formando um só ser, virias a reter em ti a fonte divina, e como minha vontade contém todo o bem que pode existir, virias a reter todos os bens, todos os dons, todas as graças, e não teria que procurar em outro lugar senão em você mesma. E se as virtudes não têm confins, estando em minha vontade, segundo a criatura possa chegar, encontrará seu termo, porque minha vontade faz chegar a adquirir as virtudes mais heróicas e mais sublimes que a criatura por si só não pode superar. É tanta a altura da perfeição da alma desfeita em meu querer que chega a agir como Deus, e isto não é de admirar, porque como não vive mais sua vontade nela, senão a vontade do próprio Deus, cessa todo o assombro se vivendo com esta vontade possui a potência, a sabedoria, a santidade e todas as outras virtudes que o próprio Deus contém. Basta-te de dizer para fazer que você se apaixone e coopere o quanto puder por sua parte para chegar a tanto, que a alma que chega a viver só do meu querer é rainha de todas as rainhas, e seu trono é tão alto que chega até o trono do Eterno, e entra nos segredos da Augustíssima Trindade, e participa no amor recíproco do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oh, como todos os anjos e santos a honram, os homens a admiram e os demônios a temem, descobrindo nela o ser divino. Ah, Senhor, quanto é que me vais fazer chegar a isto? Porque não posso fazer nada por mim. Agora, quem pode dizer o que o Senhor infundia em mim com luz intelectual sobre esta uniformidade do querer-vos? É tanta a altura dos conceitos que minha língua não treinada não tem palavras para expressá-los. Apenas pode dizer isto um pouco, se bem disparatado,
de que o Senhor com luz vivíssima me fez compreender. Capítulo 74, 26 de maio de 1900. O querer de Luísa é um com o de Jesus. Encontrando-me muito afligida pela privação de meu adorável Jesus, que ao mais vem como sombra e relâmpago, sinto que não posso seguir adiante, se ele quiser continuar assim. Então, encontrando-me no máximo da aflição, por pouco se fez ver todo cansado, como se tivesse necessidade de um alívio, e pondo os seus braços ao meu pescoço, me disse: Amada minha, traz-me flores e circunda-me todo, porque me sinto definhar de amor. Minha filha, o odor do perfume de tuas flores me será de alívio e porá um remédio aos meus males, porque definho e desfaleço. Eu logo acrescentei: E tu, meu amado Jesus, dá-me frutos, porque o fazer e o escasso sofrer aumentam de tal maneira o meu definhar, que desfaço até me sentir morta. E então não só flores, senão que poderei dar-te frutos para poder consolar maioritariamente o teu definhar. E Jesus voltou a falar e me disse: Oh, como nos ajustamos bem, não é verdade? Parece que seu querer é um com o meu. Por um momento parecia que ficava aliviada, como se quisesse cessar o estado em que me encontrava. Mas depois de um pouco, me encontrei imersa na mesma letargia de antes, privada de meu sumo bem, abandonada e sozinha. Capítulo 75, 27 de maio de 1900. O amor e a graça penetram nas profundezas do ser do homem. Esta manhã, sentindo-me mais do que nunca afligida pela privação do meu sumo bem, assim que me fez ver, disse-me: Assim como um vento impetuoso investe nas pessoas e penetra até nas vísceras, de modo a sacudir toda a pessoa, assim meu amor e minha graça voam sobre as asas dos ventos, invistam e penetram no coração, na mente e nas mais profundas partes do homem. Com tudo isso, o homem ingrato rejeita minha graça e me ofende. Ah, qual é a minha acerba dor? Eu estava toda confusa e aniquilada em mim mesma e não ousava dizer uma só palavra. Só pensava: como é que não vem? E também, se ele vir, não vejo claramente, parece que perdi a claridade. Quem sabe se verei o seu lindo rosto revelado como antes? Enquanto assim pensava, meu benigno Jesus acrescentou: Minha filha, por que temes, se teu estado está nos céus pela união de nosso querer? E querendo me animar e compadecer meu estado doloroso, me disse: Tu és meu novo Jó, não te oprimas muito, se não me vês com clareza. Disse-te desde outro dia que não venho como é habitual, porque quero castigar as nações. E se tu me visses com clareza, compreenderias o que eu estou fazendo. E teu coração, como recebeu o enxerto do meu, por isso sei que tu virias a sofrer, como o meu coração está a sofrer, porque sou forçado a punir as minhas criaturas. Então, para poupar-lhe dessas dores, eu não me faço ver com clareza. Quem pode dizer as feridas que deixou meu pobre coração? Ah, Senhor, dá-me força para suportar a dor. Capítulo 76, 29 de maio de 1900. Ameaça de castigos. Continuo a estar no mesmo estado. Sentia-me toda oprimida e tinha toda a necessidade de um apoio para poder suportar a privação do meu sumo bem. O bendito Jesus, tendo compaixão de mim, por alguns minutos mostrou o seu rosto de dentro do meu coração, mas não com clareza, e fazendo-me ouvir sua voz, disse-me:
Tem ânimo, mais um pouco, minha filha. Deixe-me terminar de castigar e depois virei como antes. Enquanto dizia isto, em minha mente pensava: quais são os castigos que começou a mandar? E ele acrescentou: a chuva continua e mais do granizo, que está a fazer e vai fazer tristes consequências para as pessoas. Dito isto, desapareceu e eu me encontrei fora de mim mesma, dentro de um jardim. E dali de dentro se viam as colheitas e as vinhas secas. E dentro de mim ia dizendo: pobre gente, como farão? Enquanto dizia isto, dentro daquele jardim estava um menino que chorava e gritava tão forte que ensurdecia céu e terra. Mas ninguém tinha compaixão dele, ainda que todos o ouvissem que chorava tanto. Não o levavam em conta e o deixavam sozinho e abandonado. Um pensamento passou pela minha cabeça. Quem sabe? Como melhor será Jesus? Mas não estava segura. Então, aproximando-me dele, disse: que tens que chora, menino amado? Queres vir comigo, já que todos te deixaram abandonado às tuas lágrimas e a dor que te oprime tanto que te faz gritar tão forte? Mas quem poderia acalmá-lo? Apenas entre soluços respondeu que sim, que queria ver. Então eu peguei pela mão para conduzi-lo junto comigo, e no momento que assim fiz, me encontrei em mim mesma. Capítulo 77, 3 de junho de 1900. A falta de estima pelas pessoas é falta de verdadeira humildade. Encontrando-me no mesmo estado, esta manhã, por um pouco vi meu adorável Jesus, que me estava dentro do coração e dormia. E seu sonho atraía a minha alma a adormecer junto com ele, tanto que sentia todas as potências interiores adormecidas, sem obrar mais. Às vezes me esforçava para sair daquele sonho, mas não podia. Quando por um pouco se despertou o bendito Jesus e ordenou por 3 vezes seu alento dentro de mim, e me parecia que ele ficava todo absorvido em mim. Depois me parecia que Jesus atraiu outra vez dentro dele esses 3 alentos que me havia enviado, e eu me encontrei toda transformada nele. Quem pode dizer o que acontecia em mim por estes sopros divinos? Daquela união inseparável entre Jesus e eu, não tenho palavras para expressá-la. Depois disso, parece que eu poderia acordar e Jesus, quebrando o silêncio, me disse: minha filha, olhei e voltei a olhar, procurei e voltei a procurar, percorrendo toda a terra, mas em ti fixei os meus olhos e encontrei as minhas complacências e escolhi-te entre milhares. Depois, dirigindo-se a certas pessoas que via, respondeu-me dizendo: a falta de estima pelas outras pessoas é falta de verdadeira humildade cristã e de docilidade, porque um espírito humilde e doce sabe respeitar a todos e interpreta sempre bem os atos dos demais. Dito isto, ele desapareceu sem sequer dizer uma palavra. Seja sempre abençoado que Ele quer, e tudo seja para a sua glória.